Mildes. Bom dia, dona Mildes. Tá no mudo. A dona Mildes chegou. Bom dia, dona Mildes. Ela tá no mudo. A sua mãe, né, que estava doente, melhorou? O Gilberto não estava? Estava ruimzinho? Tava. Ela estava ainda, mas ela tá em casa agora, já veio para casa, mas está acamada, né? Agora a mãe é uma pessoa bem ativa, vem de produto de limpeza, ela é uma pessoa que não para o dia inteiro. Ela tem mais pique do que eu, gente, né? Vocês não acreditam. E agora tá lá na cama, tadinha, deitadinha, não levanta, que ela tá com muita dor na coluna, né? Porque a idade afetou um pouco a coluna dela, né? Então ela não tá levantando. Aí ela teve vários problemas, ela ficou acamada, aí teve pneumonia, né? Teve pielonefrite, deu derrame pleural depois, arritmia, AVC, deu tudo uma vez só, gente. Inacreditável. Bom dia, pessoal. Mas agora está em casa, graças a Deus. Passou na UTI, agora está em casa, graças a Deus. Pelo visto, o Gilberto puxou para a mãe. Guerreira também, né, Gilberto? Minha mãe é guerreira, gente. Minha mãe é uma pessoa que ela não tem tempo ruim, viu? Ela é bem animada, assim, só agora como ela está bem esquecida das coisas, né? Afetou um pouco, o AVC afetou um pouco o cérebro dela, está bem esquecida, né? E está meio depressiva também, um pouquinho. O pessoal do Céus se propôs a vir aqui hoje, então pode ser que depois das 8 eles venham para cá, aí talvez tem que sair um pouquinho antes. Tá bom. Que bom. Bom, que bom que ela está em casa, Gilberto. Estivemos Bom aqui dia, pessoal. por ela, viu? Bom dia, Silvia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos, bem-vindos. Bom dia, Luzia. Alguém quer uma criança de 4 patas que não para quieta, gente? Isso é bom, sinal de saúde. Isso aí. Aqui para a vovó. Muito bem, gente. Hoje nós vamos ter a participação aqui conosco do Marcelo Pelosini, que é marido da Samanta. Quem não conhece, né? O pessoal está chegando aqui. O Marcelo tem uma experiência grande de atendimento fraterno. E aí trabalha no Joana de Ângeles, né? Marcelo, dá um oi para a turma aí, pessoal ir te conhecendo. Olá, bom dia, pessoal. Prazer para mim estar aqui com vocês, falando de um tema tão gostoso, né? Ao mesmo tempo tão importante para a Casa Espírita, como o atendimento fraterno. Agradeço o convite do Valteno, né? Para mim é uma grande satisfação conhecer todo mundo, estar aqui, saber quem são as pessoas que essa Samanta tanto fala. Né? A gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês aos sábados. Falando nisso, a Samanta não poderá estar aqui hoje, né? Porque ela vai estar lá no programa Semeando a Boa Nova, daqui a pouco. Então, ela vai para lá e a gente vai ficar aqui com vocês. Não pode parar, né, Marcelo? Tem que trabalhar todo o espaço que abre. Exato, é um revezamento 4%, eu falo para ela. Muito bom. Muito bem, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos numa temporada de reanimar as pessoas. A gente tem conversado muito no movimento espírita, né? Bom dia, Iracema. Uma necessidade grande, né, das pessoas tomarem ânimo para o trabalho e as equipes engajarem, trazer os jovens de volta para a casa espírita. Então, a gente sente um clima diferente no movimento, né? E depois da pandemia, passa o impacto da pandemia, etc., a gente começa a pensar aí no futuro, e iniciativas como essa aqui do projeto e outras que estão acontecendo em várias cidades, elas são importantes para poder engajar os trabalhadores, né? E trazer esse movimento, essa vibração de volta para o movimento espírita, de que a gente tem que fazer uma mudança, né? Então, muito importante, a gente tem sentido isso muito, muitas equipes têm procurado, e, em especial, sempre em fortalecer as equipes, né? E é o que a gente aprecia muito aqui nesse trabalho. Muito bem. Nós, normalmente, Marcelo, a gente espera aí mais uns 2 minutinhos, 7h05 a gente faz a nossa prece, né?
e aí depois a gente começa o trabalho. Você deve precisar... Eu acho que o sistema aqui ele não está bloqueando nada, não. Você vai apresentar alguma coisa, PowerPoint, alguma coisa? Não tem um PowerPoint aqui. O botão aqui de apresentar está habilitado para mim. Então está tranquilo. Está ótimo. Bom dia, amigos. O som do Marcelo está um pouco baixo, Marco Porteno. Não percebi. Bom dia, amigos. Bom dia. Em comparação ao seu, ele está com o áudio baixo, acho. É? Eu tô com um problema no celular. Muito bem. Bom dia, amigos. Bom dia, Sandra. Bom dia, Lu. Fazia tempo que eu não via a Lu. Tudo bem, Lu? Bom dia. Eu estava semana passada, retrasada, estava assim. É que eu estava quietinha. É que é difícil ver as câmeras, né? É difícil ver todo mundo, mas legal. O que é a imagem, né, Valteno? A pessoa entra, mas se a gente não vê, parece que não memoriza que ela estava presente, né? Exato. Não lembrava da Lu. Olha o Emerson também. Bom dia, Emerson. Bom dia para todos. Bom, deu o horário aqui, 7h05, vamos então iniciar. Pedir para a Cristina Genovese fazer a prece para a gente. Cris, você pode fazer a prece, por favor? Sim, posso. Então, vamos nos recolhendo, pensando no Cristo, no que estamos fazendo neste momento, a importância de estarmos aqui, juntos, refletindo sobre nossas ações, ou o que podemos fazer para contribuir com os centros espíritas. E que nesta manhã possamos absorver essas informações e estarmos presentes para que possamos alimentar as nossas ideias, as possibilidades de mudanças, reflexões, e agradecendo sempre a espiritualidade que nos acompanha, a espiritualidade responsável por este encontro semanal, que envolve a todos nós, com a certeza de que em cada lar, em cada espaço, tem uma equipe nos auxiliando, nos envolvendo com este amor, com muita luz, com muita energia, e agradecendo sempre pelas possibilidades de aprendizado, de trabalho e de amor. Agradecido que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que este é o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como precisamos perdoar a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cairmos em novas e más tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, e graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Muito bem, amigos. Então, nós vamos dar início ao trabalho hoje, e a gente traz aqui o Marcelo, que nós já fizemos uma breve apresentação. Marcelo Pelosini trabalha no Joana de Ângeles, em Santo André. Marcelo, muito bem-vindo, muita alegria de você estar aqui conosco, você é muito querido, viu? Obrigado, Valteno. Bom dia mais uma vez a todos. Fico muito feliz
de poder participar com vocês. Agradeço imensamente o convite e espero poder contribuir, um pouquinho que seja, né? Falando um pouquinho aí do atendimento fraterno. A gente está lá na Zona de Ângeles e podemos já começar, Valteno? Já posso apresentar aqui Pode, o agora PowerPoint? está com você. Legal. Tá? A gente termina, Marcelo, o ideal é terminar antes das 8h30 para dar tempo da prece, né? Então, a gente tenta fechar certinho às 8h30. E é o momento inicial de exposição, a gente já conversou, né? Então, você segue e a gente vai fazendo, tá? Legal, tá ok. Aqui a janela. Está aparecendo para vocês aí já? Em tela cheia? Sim, não está em tela cheia. Se você apertar o terceiro botão, depois de anotações, é o terceiro botão, tá? E saiu agora. Deixa eu fazer de novo aqui, gente, só um minutinho. Agora vai. Foi agora? Sim, tela cheia. Beleza. É isso aí, gente. Então, hoje a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o perfil e a postura do atendente fraterno, né? Então, a gente vai fazer uma reflexão sobre, será que a gente já tem, né, desenvolvido esse perfil de atendente fraterno? Será que todos nós já temos condição de atuar nessa tarefa? Será que a minha postura enquanto trabalhador do movimento espírita é condizente com a postura de um atendente fraterno? Será que o atendente fraterno tem que ter alguns cuidados na hora de conversar, né? Então, a gente vai falar nesse sentido hoje. Vamos aprofundar um pouquinho essas ideias e vamos depois bater um papo, né, sobre esse assunto aí do atendimento fraterno pelo diálogo, tá? Aqui na nossa exposição, nós usamos como base o livro do projeto Manuel Filomeno de Miranda, né, chamado Atendimento Fraterno. Também usamos o livro do Marlon Reikdal, O Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, né? E também utilizamos a experiência que a gente angariou ao longo desses anos, lá no Zona de Ângeles, né? Eu gosto sempre de falar, porque o Zona de Ângeles é uma casa grande, né? A gente tem uma estrutura grande lá, a quantidade de atendimentos, de procura é muito grande. Então, em termos de números, por exemplo, ano passado foram mais de 5.500 atendimentos fraternos. Então, assim, é um local que a gente tem bastante procura, né? Acontece muita coisa, né? Então, a gente procura guardar essa experiência aí para a gente compartilhar, para a gente melhorar, sempre pensando na qualidade do atendimento fraterno, né? E também no desenvolvimento do próprio atendente, certo, gente? Então, eu começo sempre falando um pouquinho sobre o que é o atendimento fraterno pelo diálogo. É importante a gente saber o que é para a gente poder sair, né, de um ponto comum. Senão, cada um pensa o atendimento fraterno de uma forma, né? Um pensa que o atendimento fraterno é aquela conversa no corredor, outro pensa que o atendimento fraterno é uma conversa mais superficial, né? Na verdade, o atendimento fraterno, ele começa a partir do momento que a pessoa entra na casa espírita. A gente precisa ter essa ideia dentro de nós, essa premissa dentro de nós, porque não é só o atendente fraterno que está lá na mesa, sentadinho, né, esperando que faz o atendimento. Quem trabalha na recepção faz atendimento fraterno também. Quem trabalha no trabalho mediúnico também faz atendimento fraterno. Quem trabalha nas escolas, né, de evangelização também faz atendimento fraterno.
Então, o atendimento fraterno não é só aquela atividade que é feita ou naquela salinha separada, né, dependendo da estrutura da casa, ou naquela mesa que é separado, naquele ambiente separado. Aquele atendimento fraterno pelo diálogo, mas o acolhimento fraterno é uma coisa muito maior, é muito mais ampla, né? Por quê? Porque à medida que a pessoa chega na casa e é bem recebida, muito provavelmente ela vai continuar. Agora, se uma pessoa vem e já na recepção ela já é mal recebida, então ela já tem ali uma situação de um mau atendimento, de um mau acolhimento, possivelmente ela vai ter uma percepção muito diferente do que é a casa e pior, do que é o espiritismo. Então, o atendente fraterno, nesse aspecto, ele tem uma responsabilidade muito grande. Mas, especificamente falando do atendimento fraterno pelo diálogo, que é aquele que é feito isoladamente, individualmente, né, na maioria dos casos, aquele momento que a gente faz a orientação, a entrevista, esse especificamente é um serviço que é preliminar, né, um serviço preliminar de amparo para todos que vivem algum tipo de desarmonia ou visitam o centro pela primeira vez. Então, vejam, aqui o importante é a gente ter em mente que é um serviço preliminar de amparo. Por que isso? Ele é um serviço preliminar porque ele não vai ter a tendência de resolver o problema no mesmo dia. Né? A gente não vai ter ali a possibilidade de, numa conversa de 15, 20 minutos, isso é um outro dado que a gente tem, né, lá na nossa casa, a gente tem um sistema que faz o controle de fila do atendimento fraterno. Esse sistema, ele permite que a gente faça uma estatística, né, muito real, muito precisa, da quantidade de atendimentos e também da duração dos atendimentos. Então, hoje, quer dizer, já há algum tempo, né, desde a implantação desse sistema, a gente percebeu que o atendimento fraterno, ele demora, em média, 17 minutos. 17 minutos é um tempo que dá para a gente conversar bem, falar, explicar bem, ouvir bem, escutar bem, né, a problemática do assistido, né, e fazer o encaminhamento. É lógico, a gente fala aqui 17 minutos em média, porque tem atendimento que dura 1 hora, evidentemente, dependendo da situação do assistido, dependendo da gravidade do problema, né, dependendo também ali da desarmonia que o assistido está vivendo. Tem atendimentos que passam de 1 hora e tem atendimentos também de 10 minutos, né? de 8 minutos, por ali, o assistido é mais retraído, não quer conversar tanto, ou o atendente fraterno não teve ali a sensibilidade de fazer perguntas abertas. A gente vai falar sobre isso hoje ainda, né? De fazer aquelas perguntas abertas para possibilitar que o assistido se abra, né? Então, depende de uma série de fatores, mas entre 17 e 20 minutos é um tempo razoável, né, onde o atendente fraterno vai proporcionar para o assistido uma oportunidade de ele falar das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e vai ter oportunidade também, e essa que é muito valiosa, né, de levar para o assistido a doutrina espírita, levar para o assistido o Evangelho de Jesus, trazer uma nova perspectiva daquela problemática, daquela situação que ele está vivendo, levar esperança para aquele coração. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, né? O atendimento fraterno é um serviço preliminar, tudo bem, ele vai começar ali uma jornada com o assistido, né, de amparo, de desenvolvimento, de libertação daquela consciência através do Evangelho, através da doutrina espírita, né? Mas, acima de tudo, o atendente fraterno precisa prezar para que o assistido saia melhor do que ele entrou, um pouquinho que seja. Um pouquinho mais de esperança, um pouquinho mais de fé, né? Essa é, na verdade, a finalidade que o atendente fraterno precisa buscar em todos os atendimentos, independente da situação. Um pouquinho melhor, né? A pessoa vai sair pela própria, pelo próprio magnetismo que o atendente fraterno vai envolver a pessoa, uma vibração de amor, uma vibração de paz. Veja, até esse momento, a gente não está falando de nenhuma palavra, né? Só a questão de já envolver a pessoa numa psicosfera, num ambiente favorável, onde ela vai ser acolhida, onde ela vai ser ouvida, onde ela vai se sentir importante, né? Vai mudar tudo.
Ou seja, ela vai sair muito melhor do que entrou. Então, essa é a finalidade ali no momento do atendimento fraterno. Só que ele tem alguns desafios, obviamente, né? É uma das tarefas um pouco mais complexas aí da casa espírita, lógico, sem deméritos de nenhuma tarefa, mas é uma tarefa que tem uma complexidade, né? Por quê? Porque não é só escutar o relato e prescrever passe. Né? É fácil, né? Você escutar, para isso, 3P3B. Para isso, 4P2. Aí depende do tipo do passe que você vai, né, nomear na sua casa espírita, obviamente, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Deixa eu só colocar o cachorro aqui embaixo, que eu tenho aqui, ó. Eu tenho mais um. Olha aqui, ó. Ele está aqui comigo. Só que ele está no colo aqui e não para. Eu vou colocar no chão. Então é isso, né? A gente tem aqui a complexidade, que é o primeiro desafio, né? De a gente escutar o relato do assistido, mostrar empatia, a gente vai falar disso ainda também hoje, e prescrever lá a terapêutica que é mais ideal para aquele assistido. Não é verdade? A gente também tem ali as implicações éticas, ou seja, isso traz para o atendente fraterno uma necessidade de zelar pelo que ele vai falar. Por quê? Porque todos nós temos as nossas ideias, os nossos pré-conceitos, né? Então, a gente tem que cuidar das nossas palavras, porque, de repente, a visão que eu tenho de mundo é uma visão diferente da do assistido. E é lógico, a pessoa veio para a casa espírita, veio falar no atendimento fraterno, ela necessita ouvir sobre espiritismo, né? Mas aqui a gente vai ter que tomar um cuidado para não ofender ninguém, né? A maneira que a gente vai falar para não ofender ninguém ao levar os postulados da doutrina espírita, os ideais espíritas, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essa implicação, porque a pessoa tem a visão dela de mundo. E a gente vai levar para ela outra visão, né? Mas tem que ter um cuidado para não ferir, né, o pensamento daquela pessoa, para ela não se sentir menos, né, do que ninguém, né? Então, é importante ter esse cuidado. Um outro desafio que existe dentro do atendimento fraterno é a diversidade de temas. Ou seja, se a gente pensar, por exemplo, em alguém que vai fazer uma palestra, né, ou alguém que vai fazer uma exposição de uma aula, de um tema específico, essa pessoa, ela se prepara para aquilo. Né? Então, vou falar sobre reencarnação, vou fazer uma palestra sobre reencarnação. Então, eu vou estudar o tema, né, vou me preparar, vou lá e vou falar sobre reencarnação numa palestra, ou numa aula, né, da Escola de Aprendizes do Evangelho. Vou fazer isso. Isso é uma coisa. Só que no atendimento fraterno, o tema da próxima conversa, o tema da próxima entrevista é sempre uma incógnita, é sempre uma surpresa. Então, o atendente fraterno nunca sabe qual que é o próximo tema. Né? Isso, queira ou não queira, é uma dificuldade. Muita gente que começa na tarefa tem sempre a dúvida, né? Será que eu vou saber falar sobre todos os temas? Será que eu vou saber falar se vier um tema mais espinhoso, um tema mais complicado? Será que eu vou conseguir abordar com naturalidade esse tema? Então, é um desafio que a gente vai ter também. Além disso, mesmo dentro da diversidade de temas, um mesmo tema pode ter várias abordagens. Então, eu costumo falar nesse ponto, por exemplo, do problema conjugal. É um tema. O problema conjugal é um tema, só que, a depender, né, do relato do assistido, a pessoa ela pode estar querendo se separar, ela já pode ter se separado, ou ela quer saber a visão espírita sobre a separação, se ela vai ter alguma implicação sobre esse assunto. Né? Então, nós vamos fazer uma abordagem diferente para cada tema, né? Para cada particularidade do assistido. Então, ou seja, é mais um complicador. A gente não quer assustar ninguém aqui, tá, gente? Aqui a gente não quer fazer uma propaganda negativa do atendimento fraterno, a gente está falando que é uma tarefa que a gente precisa de uma técnica, a gente precisa de estudo, né, para a gente poder atender adequadamente. E aí a gente vai chegar no perfil do dialogador. Né? Será que eu já desenvolvi esse perfil para lidar com todos esses problemas aqui do atendimento?
Um último desafio é a questão dos encaminhamentos aplicáveis, né? Então, dentro da sua casa espírita, você tem as terapêuticas que estão disponíveis, você tem os passes, você tem as palestras, você tem os trabalhos mediúnicos, né? Você tem uma gama de terapêuticas que a sua casa oferece, adaptada para cada problemática. Então, você tem que saber, enquanto atendente fraterno, o que está disponível. Né? O que está disponível para o assistido? É você indicar o melhor, né, tratamento naquele momento. Certo, gente? E o princípio do atendimento fraterno pelo diálogo, qual que é? Ajudar sem impor, recebendo a todos com carinho e orientando com segurança, sempre respeitando o livre-arbítrio para auxiliar na busca da harmonia. Olha lá, ajudar sem impor. Por quê? Porque muita gente vai chegar no atendimento fraterno, vai falar assim, olha, eu vim aqui, mas eu vim porque a minha esposa me trouxe. Na verdade, a minha esposa está passando aqui também, e eu vim junto, né? Então, ela quer que eu passo aqui, eu quero junto. Mas a pessoa não concorda com nada do que você está falando. Né? A pessoa não quer estar ali. Né? Ela está ali para acompanhar alguém. E a gente vai fazer como Jesus fez. Nós vamos falar do evangelho, nós vamos falar de doutrina, mas sem impor, né? Respeitando o livre-arbítrio da pessoa. O importante, num caso como esse, por exemplo, que é muito comum, né? É a gente colocar aquela sementinha, né? Deixar aquela pulguinha atrás da orelha da pessoa. E a pessoa, naquele momento, né, vai ter ajuda da espiritualidade superior para poder ficar curiosa, né? Vai pensar, vai refletir sobre tudo aquilo que o atendente fraterno vai falar. Puxa, aquilo faz sentido. Vou me aprofundar. E aí você começa a trazer a pessoa que antes não queria estar ali, você começa a trazer a pessoa para casa para assistir as palestras, para assistir as aulas, né, para participar do trabalho voluntário. Então, aos poucos, a gente vai recebendo essas pessoas e modificando essas visões, mas sem impor, nada com violência, nada com, né, com dogmas, nada disso. Orientar com segurança ali é importante para o atendente fraterno, ter ciência, ter segurança no falar, mas, acima de tudo, sempre respeitar o livre-arbítrio. Né? E eu trago aqui para vocês uma página de Emmanuel, no livro Estude Viva, biografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, né? Dizendo assim, o serviço de atendimento fraterno pelo diálogo, se bem executado nas possibilidades que se apresentam, ou seja, de acordo aí com a estrutura que você tem na sua casa espírita, você vai adaptar a tarefa de acordo com a infraestrutura que você tem à sua disposição. Guarda uma estreita relação com a essência de ser da casa espírita, na medida em que propicia condições para a criatura conhecer-se melhor e, com isso, caminhar com maior segurança e harmonia rumo à sua reforma interior. Então, veja, nós, como atendentes fraternos, nós vamos trilhar junto com o assistido um caminho, né? Um caminho de esclarecimento, que vai lá no fim, né? No objetivo final, procurar a reforma interior, tanto do assistido quanto do atendente. Né? Que muitas das lições que nós aprendemos no atendimento fraterno, escutando as dificuldades, as mazelas das pessoas que comparecem, né, servem para nós. Então, a tarefa serve para o atendente se conhecer melhor, mas também para o assistido se conhecer melhor e os dois caminharem rumo à sua reforma interior. Então, é uma tarefa que tem tudo a ver, né, com a essência de ser da casa espírita. Importante também, nesse momento, a gente falar o que o atendimento fraterno não é. Nós já falamos o que é o atendimento fraterno, qual é o princípio, né? Aquele serviço preliminar, ajudar sem impor, mas tem algumas coisas que o atendimento fraterno não é. Isso é importante para quem vai realizar a tarefa, para que esse tipo de situação não prejudique os atendimentos, não prejudique a qualidade dos atendimentos. Então, a primeira coisa que o atendimento fraterno não é uma simples conversa, né? O atendimento fraterno não é só um bate-papo sobre o espiritismo. É por isso que a gente costuma dizer que o atendimento fraterno
precisa ser feito num local reservado, né? Lógico, depende da estrutura do seu centro espírita, mas é ideal você colocar esse assistido para falar num local mais privativo, onde ele vai ter um ambiente favorável para ele se abrir, para ele conversar, né? Para você escutar como atendente fraterno e poder responder adequadamente. Ou seja, não é uma conversa de corredor, né? Não é uma conversa de corredor sobre espiritismo. Aquela conversa que passa um, cumprimenta, passa outro, cumprimenta, vem outro, interrompe o assunto no meio, vem mais um e pede para fazer alguma coisa, né? Esse é um bate-papo de corredor, né? Preliminar ali antes da palestra, alguma coisa. É outra coisa. O atendimento fraterno pelo diálogo é um momento que você vai dedicar integralmente para o assistido. A sua atenção precisa estar integralmente focada nele. Por quê? Porque você vai precisar prestar atenção na fala, né? No que ele está dizendo, no conteúdo da fala, nos detalhes da fala. Você vai precisar prestar atenção na reação que ele está tendo quando você fala. Você vai precisar prestar atenção na comunicação não verbal do assistido, porque ele comunica muito sem falar nada, ou seja, as expressões, os gestos, a postura, né? Aquele bocejo, aquela postura de que ele está, sabe, forçado ali, não está aguentando mais, tem dificuldade, está hesitando de falar sobre o assunto, um silêncio muito prolongado quando você toca em um ponto da conversa, ou seja, você percebeu que ele está tendo dificuldade para falar sobre aquilo, ou seja, tudo isso são indicativos que se você está num corredor, né, com várias interferências, ruídos, distrações, você não vai perceber. Então, é preciso que o atendimento fraterno tenha, sim, um local reservado para conversar. Até porque, se a pessoa não estiver num local reservado, ela pode ser que ela não se abra, ela não diga realmente qual que é a problemática que está afligindo o coração dela. Lembrando, gente, que a conversa no atendimento fraterno, ela é privativa, mas ela não é íntima. Ela é privativa, mas ela não é íntima. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? Outra coisa que atendimento fraterno não é. Quem sabe o que é isso aí, ó? Isso aí todo mundo conhece, hein? Olha lá. Um confessionário, né? Confessionário aí, ó. O atendimento fraterno não é confessionário. Então, a gente precisa ficar atento, enquanto atendente fraterno, por exemplo, para desviar daquela queixa que o atendente, que o assistido vai fazer, como se fosse uma penitência, né? Como se fosse ali um confessionário relatando os erros dele, os pecados que ele comete, né? Esperando que você, atendente fraterno, né? Troque ali a confidência que ele vai fazer por uma penitência. Olha, para isso precisa de 3T2. Para isso aí, 4P3B. Uma semana de evangelho no lar. Não é? A gente vai perder esse tipo de perspectiva. Não existe. Né? Então, a gente tem que ter ali, na hora de atender o assistido, a percepção, ou melhor, o tato psicológico, de perceber que o assistido está levando a conversa para o caminho da confidência, né? No sentido de esperar ali uma penitência. Se você percebe isso, você vai desviar habilmente disso. Né? Você vai usar ali seu tato psicológico para desviar. Olha, eu já entendi o que você está falando, né? Eu percebo que é um assunto que realmente toca muito o seu coração, mas a gente pode falar sobre isso. E você já desvia disso, já o interrompe ali, né? E sai daquela queixa vazia, né? Aquela queixa que leva o assistido, nada mais, nada menos, ao processo de vitimização. Então, a gente vai evitar isso. Legal? Olha lá, o atendimento fraterno também não é aconselhamento. Isso daqui é muito importante, gente. É muito comum, né, de o assistido, quando está passando por uma situação difícil, chegar no atendimento fraterno, né, e colocar para o atendente fraterno uma situação de consulta. Olha, você acha que eu devo me separar?
Ou você acha que eu não devo me separar? Você acha que eu devo pedir demissão desse meu emprego? Ou acha que eu não devo pedir demissão? Acha que eu devo viajar para o exterior para tentar uma nova oportunidade? Acha que eu devo parar minha faculdade? Olha só. E isso não é nem por má fé dos assistidos, né? As pessoas vêm com a perspectiva de que elas querem uma orientação. Então, a conotação da orientação fraterna pode, às vezes, trazer essa perspectiva. E a gente, como atendente fraterno, a gente vai ter que tomar cuidado, né, para não responder esse tipo de questionamento. Por quê? Porque isso, certamente, significa interferir no livre-arbítrio da pessoa. Então, se você, como atendente fraterno, né, acabar respondendo uma questão dessa natureza, respondendo a um pedido de aconselhamento, você pode estar ali incidindo numa problemática muito séria de responsabilidade por interferir no livre-arbítrio. E pior, né? Às vezes, se a pessoa vai tomar aquela conduta que o atendente fraterno aconselhou e não dá certo, ela vai retornar. Ela fala, olha, mas eu vim aqui no centro espírita e vocês falaram para eu fazer assim, assim, assado. E não deu certo. Né? Então, a gente tem que tomar um cuidado em relação a isso. Por mais que você queira, né? Por mais que a gente tenha ali a vontade de falar, olha, separa, pelo amor de Deus. Não, a gente vai fazer isso. A gente não pode fazer isso. Né? A ideia aqui é devolver para o assistido a responsabilidade de tomar suas decisões. Né? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai poder dizer para ele, por exemplo, o seguinte, olha, esse tipo de situação não cabe a outras pessoas decidirem, senão a você. O que a gente pode fazer aqui no centro é te dar as ferramentas para que você encontre serenidade, tranquilidade, talvez o conhecimento, o embasamento doutrinário para que você tome a sua decisão de cabeça fria, porque essa vai ser uma decisão consciente que você vai tomar. Então, a gente vai poder ajudar você a fazer uma ligação com a espiritualidade, a manter uma conexão com o seu mentor individual, para que você decida isso de uma maneira tranquila. Né? Então, veja como muda. Né? E, ao mesmo tempo, você não responde o questionamento. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa que o atendimento fraterno pelo diálogo não é. Olha lá, consultório. Não é o consultório. Então, mesmo que o atendente fraterno tenha a formação como um terapeuta, por exemplo, como um psiquiatra, como um psicólogo, o atendimento fraterno não é local de consulta médica. Não é local de consulta médica. Por quê? Porque quem brilha no atendimento fraterno é o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Então, não é um local de diagnósticos. Tá? Por isso que a gente costuma dizer que o atendente fraterno não precisa ser uma pessoa especialista no assunto. Não precisa ser psicólogo para ser atendente fraterno. Não precisa ser psiquiatra para ser atendente fraterno. Para ser atendente fraterno, eu preciso ter um conhecimento básico da doutrina espírita, boa vontade e estudo constante. Esses são os requisitos para poder ser atendente fraterno. Né? No mais, a gente vai angariar pela experiência, pelo dia a dia do atendimento. Certo? Então, é importante que a gente tenha essa visão para não transformar o atendimento fraterno num consultório. Legal? E aí a gente vai perceber que o receio dos atendentes fraternos, não, eu preciso me desenvolver, eu preciso fazer cursos que falem sobre psicologia, eu preciso fazer cursos que falem sobre psiquiatria, tal. Não, calma. A gente precisa fazer curso de espiritismo. A gente precisa falar de Evangelho de Jesus. Né? Que é isso que vai confortar o coração dos assistidos na casa espírita. Óbvio, né, que você vai perceber que existe uma situação ali mais delicada, que há necessidade de uma intervenção profissional. É necessário que o atendente fraterno indique a terapêutica. Olha, que tal se você consultasse um psiquiatra? Que tal se você procurasse a ajuda de um psicólogo que vai poder te ajudar, né, nas questões materiais do corpo físico? Seria interessante você procurar ajuda profissional para esse caso. E ao lado disso, nós vamos fazer com você uma jornada, né, para fortalecer o seu espírito. Olha só que interessante, como é que fica
Legal essa conversa, né? Ou seja, você colocando para o assistido que o tratamento médico e o tratamento espiritual caminham lado a lado, mas que ali você não está atuando como profissional, seja da medicina, seja da psicologia, ou outra área que seja, né? De outro lado, a gente vai poder falar também sobre orientações jurídicas. Olha, você precisa consultar um advogado para analisar essa situação, mas vejam, tem um detalhe importante, gente. Tá? É importante que você, como atendente fraterno, indique a terapêutica, indique não o profissional. Tá? Eu quero dizer assim, você não pode indicar o terapeuta, o psicólogo, né? O psiquiatra. Indique um psiquiatra, um psicólogo. Tá? Porque você não vai poder, por exemplo, trazer um cartãozinho de uma pessoa que você conhece, por melhor que seja. Olha, procura essa pessoa aqui, não faça isso. Tá? Não faça isso, por quê? Porque mesmo que você tenha tido um bom atendimento, tenha gostado pessoalmente daquele profissional, pode ser que o assistido não goste. Né? Pode ser que não dê certo a relação contratual entre o profissional e o assistido. E o assistido vai retornar no atendimento porque ele vai querer responsabilizar a casa espírita, por exemplo, por um mau serviço que foi prestado. Tá? Então, não indique profissionais. Não indica o advogado, não indica o terapeuta, indica um. Né? Olha, é necessário que você procure um terapeuta, um advogado, para te orientar juridicamente sobre essa questão aí, né? Do divórcio, né? Do rompimento da relação conjugal e dos bens que vai ficar, esse tipo de coisa. Tá bom? Ok? Natureza do atendimento fraterno, isso é muito importante a gente dizer, porque isso traz ali um alento para o atendente fraterno em relação à resolução dos problemas, né, da dificuldade. A gente tem uma tendência de querer resolver o problema da pessoa, né, e se a gente não consegue resolver, às vezes, o atendente fraterno que não está preparado, ele vai ficar triste, né, ele vai ficar, às vezes, ali, perder ali a vontade de trabalhar, porque vai achar que não está tendo sucesso na sua tarefa. Veja, o atendimento fraterno é uma tarefa de meio e não de fim. O que significa isso? Uma tarefa de meio é uma tarefa que vai trazer para o assistido o caminho que ele vai seguir. Para ele chegar na conclusão, né, ou do entendimento das suas dificuldades, ou da solução das suas dificuldades, aí depende da programação encarnatória, depende de fatores que não estão na mão do atendente fraterno. Tá? Então, a nossa tarefa enquanto atendente não é de fim, não é de resolver o problema. Eu não preciso ter isso dentro de mim. Eu não vou resolver o problema da pessoa. Né? Eu vou ajudá-la a chegar na solução ou na compreensão. Né? Então, assim, a gente vai ser ali, eu costumo dizer, um facilitador. O atendente fraterno é um facilitador que vai ajudar o assistido com os meios hábeis à sua própria recuperação. Né? Então, a gente sempre fala que o atendente fraterno é um facilitador, porque ele sempre vai fazer a entrevista e vai orientar a pessoa, trazendo sempre mais coragem, mais paz, mais luz, né? Trazendo ali uma passagem do Evangelho, que às vezes, né, é aquilo que abre a mente da pessoa, ou seja, abre uma brecha no coração daquele assistido para que a espiritualidade acesse aquela pessoa. Essa é a tarefa principal, mas não de resolver o problema. Porque depois, se a pessoa não consegue trilhar, né, a pessoa desiste, né, não consegue fazer o que é necessário, não consegue a reforma íntima, esse processo que é tão difícil, que a gente começa e não tem hora para acabar, a gente sabe disso, não é verdade? Ele não consegue. E aí o atendente fraterno vai se colocar numa situação, olha, eu não sou um bom atendente fraterno. Eu não sou um bom atendente fraterno. E vai ver, não é isso, porque ele está pensando que tem que resolver a problemática. E não é. Né? A gente vai ser ali instrumento. Instrumento, isso sim. Legal, gente? Vamos falar um pouquinho aqui, rapidamente, sobre a dinâmica da assistência. Como é que funciona, né, o diálogo fraterno? Então, tem um processo ali do diálogo fraterno que acontece para ajudar as pessoas. Então, a pessoa vem para o diálogo fraterno e a gente vai auxiliá-los, né, essas pessoas que passam por um momento de expiação de provas, para resolver os problemas através de um processo de esclarecimento.
Então, a gente vai libertar consciências através da nossa fala, através do esclarecimento. Então, a visão que a doutrina espírita tem sobre aquela problemática, sobre aquela vivência, né? Aquele momento de vida, a questão de que somos espíritos imortais, que todas as dores têm data certa para acabar, né? Essa fé, essa esperança que a gente vai trazer para a pessoa. Uma consolação no momento de luto, por exemplo. Nós vamos lembrar que a doutrina espírita tem uma finalidade, que é dupla, que é consolo e esclarecimento. Mas nem sempre isso tudo vem no mesmo momento. Às vezes, o atendente fraterno quer consolar e esclarecer no mesmo momento. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que tenha perdido um ente querido. Acabou de perder o ente querido, foi lá para o atendimento fraterno. Né? Esse é um momento de esclarecimento? Não, não é. Esse é um momento de consolação. Né? Esse é um momento de consolação. A gente vai estar ali consolando a pessoa, trazendo fortalecimento para aquele coração que acabou de perder um ente querido. O esclarecimento, nesse caso, a gente vai deixar para um segundo momento. Né? Porque se a gente jogar um caminhão de espiritismo no colo da pessoa, aquele esclarecimento não vai ser útil. Às vezes até afasta a pessoa. O que a pessoa precisa naquele momento é de consolo. Então, precisa ter essa percepção. E você pode saber muito de espiritismo, mas se você não tiver empatia, né, para consolar a pessoa naquele momento, se perde, né, o trabalho. E aí, num segundo momento, sim, trazer o esclarecimento. Qual a visão espírita, né, sobre aquela situação. Então, esse processo a gente vai usar o Evangelho de Jesus, né, com a luz da doutrina espírita, para trazer a esperança e a consolação. E aí a gente vai provocar no assistido um processo de reflexão. Ele vai falar assim, nossa, é mesmo, né? Não é que tem razão? Não tem jeito, pessoal, porque a fé raciocinada é uma coisa lógica. Né? Não tem como a pessoa negar, porque é uma coisa lógica, a não ser que ela não queira. E isso existe, a pessoa não aceita. Não aceita. Por quê? Porque não quer assumir uma responsabilidade, porque o Espiritismo traz para nós uma responsabilidade muito grande dentro dos nossos atos, dentro das nossas condutas, ou seja, o Espiritismo é uma doutrina que nos movimenta o nosso livre-arbítrio para a mudança. Agora, tem gente que não quer mudar. Tem gente que quer terceirizar, por exemplo, a solução de um problema. Olha, eu venho aqui, mas esse centro espírita resolve o problema das pessoas? Né? Vocês resolvem o nosso problema? Aí você vai falar o quê? Bom, veja bem, o Espiritismo não tem a finalidade de resolver problemas de ninguém. A gente vai trazer para você o esclarecimento através da fé raciocinada, mas a resolução do problema é você que tem que procurar. É você que vai ter que levar aí a sua vida uma dinâmica diferente para poder ter um resultado diferente. Então, a gente vai conseguir fazer um processo de reflexão com várias entrevistas. Né? Por isso que a dinâmica é feita assim, a pessoa vem, faz uma série de passes, assiste palestras, depois ela volta para o atendimento fraterno, faz uma outra conversa, faz outra série de passes, volta, assiste palestra. Né? Então, tem essa dinâmica, sempre tendo essa conversa curta, mas sempre reiterada. E a gente vai desenvolvendo com o assistido essa percepção, esse processo de reflexão. Né? Que aí eles mesmos vão chegar na solução ou no entendimento das dificuldades e das dores pelo esclarecimento que a doutrina espírita vai trazer para nós. Tá? Algumas características do diálogo fraterno, vou falar rapidamente. Joana tem uma página que ela diz: o trabalhador do diálogo fraterno deve felicitar-se da oportunidade de acender a luz na treva, oferecer roteiro no labirinto e proporcionar esperança no desencanto. Olha lá a nossa tarefa, como é importante, né? Acender a luz na treva, oferecer roteiro no labirinto e proporcionar esperança no desencanto. Né? Algumas condutas nossas, como atendentes fraternos, são indispensáveis. Né? Vou falar rapidamente. Ouvir com atenção, compreensão, tolerância, não julgar, evidentemente, nunca se exasperar ou afadigar. E aqui nesse ponto, quando a gente fala de comunicação não verbal, o assistido também está observando as suas reações, né? A sua comunicação não verbal.
Então, por exemplo, se você se exaspera, você fica olhando no relógio, né? Está lá no atendimento olhando no relógio, ou seja, você não vê a hora de acabar, né? Se você cruza o braço, ouve de braço cruzado, né? Se você dá aquela bufada, sabe? Ou aquele bocejo prolongado, é lógico, né? A gente trabalha o dia inteiro, vai atender fraternamente à noite, você está cansado, evidentemente, mas cuidado com isso. Isso demonstra para o assistido que você está ali forçado, que você está ali muito cansado, e ele vai querer encerrar a conversa, ele não vai querer se abrir, né? Então, cuidado com a sua comunicação não verbal. Solidarizar-se com aquele que erra, combatendo o erro, sem anuir com este. Ser afável e usar voz branda. Cuidado com o seu tom de voz, né? Tem gente que tem um tom de voz mais alto, né? Aí os italianos, né? Quem tem esse tom de voz mais alto tem que tomar um cuidado, porque a pessoa não te conhece, não sabe que você costuma falar alto. Então você vai usar uma voz mais branda naquele momento. Discorrer com simplicidade na explanação, é ideal que você faça uma sondagem, né, com todo assistido, para saber o conhecimento do espiritismo que ele tem. Né, e você vai falar de acordo com o conhecimento dele, né, para poder aprofundar ou não, ou falar com mais simplicidade, certo? Nunca dar opinião pessoal, receita pronta, indicar misticismo, crendice popular, banho de sal grosso, arruda, talismã, mandinga, ritual, superstição, porque o espiritismo não tem nada disso. Né? Então, cuidado, porque o assistido ele pode ter essa visão, ele vai trazer até de outras denominações religiosas, né? Mas a gente, como eu falei, a gente vai falar de espiritismo. O espiritismo tem que esclarecer o assistido que isso, para o espírita, não tem. Né? Mandinga, banho de sal grosso, ritual, superstição. Legal? Nunca indicar profissional de qualquer área, como eu falei, não criticar nenhuma religião. Cada vez mais nós temos recebido pessoas de outras religiões, né, na casa espírita. Evitar a manifestação de inclinação política, mantendo uma postura de neutralidade. Isso é muito importante. É óbvio, né, gente? A casa espírita não é local de manifestação política, ainda que você tenha, né, a sua ideologia política, e você perceba que o assistido tem outra ideologia política, ali não é local de discutir política. Ainda que o assistido levante o assunto. Então você vai desviar desse rumo de conversa, porque ali não é local. Não interferir em receituário médico, nem sugerir medicamento. Tá? Olha, eu tomo um remédio bom para isso daí, eu vou te indicar esse remedinho bom que eu tenho. Não faça isso. Por melhor que seja, né? Indique sempre ali a consulta. Olha, procure o médico sobre isso, o médico pode te receitar um medicamento, vai melhorar a situação, pode te ajudar, mas nunca indica lá o remedinho que você usa, ou fale para a pessoa parar qualquer tipo de tratamento. Bom? Jamais garantir cura, óbvio, né? Porque a gente nunca sabe a programação encarnatória da pessoa. O que a gente pode, né, assegurar é que nós estaremos lá para trilhar com ela o caminho da recuperação, o caminho do entendimento, o caminho da serenidade, fortalecida na fé verdadeira. Tá? Não dá orientação em nome de mentor, ou doutrinar espírito durante o atendimento. Veja só, aqui é um detalhe, né? A gente sabe que muitas casas, às vezes, fazem o atendimento fraterno mediunizadas, né? Aí vai depender da estrutura que a casa vai adotar, né? Mas a indicação é que a orientação fraterna seja feita sem mediunidade, né? Porque ali não é uma consulta espiritual que está sendo feita. A casa pode até ter um trabalho de consulta espiritual, né? Que não é, na verdade, uma consulta para todos os assuntos. É uma consulta para saber qual o tratamento indicado, para saber se existe uma interferência espiritual, para direcionar qual o melhor tratamento, né? Mas não para responder qualquer tipo de pergunta. Então, aqui na orientação fraterna, o atendente fraterno não está mediunizado, né? E, ao mesmo tempo, ele não pode dizer que está, ou dar a entender que está recebendo orientação, né, de nenhum espírito naquele momento, porque isso pode prejudicar, isso pode até assustar
o atendente, o assistido. Uma vez eu estava atendendo, né, e eu vi um barulho na sala ao lado, eu olhei, né? Eu olhei, a assistida falou assim para mim, nossa, você está vendo algum espírito? Eu falei, não, não é isso, eu só ouvi um barulho. Não, mas você está recebendo alguma orientação de algum espírito nesse momento? Eu falei, não, não é isso, eu só ouvi um barulho aqui, na sala ao lado, eu olhei só para pensar, para ver o que era. Então, a pessoa já pensou que eu estava recebendo uma orientação ali naquele momento, né? E ficou assustada com medo, né? Nunca dizer ao assistido, você está obsediado. Olha só, se você disser isso ao assistido, ele vai sair pior do que ele chegou. E dependendo do conhecimento que ele tem na doutrina espírita, né, ele vai ter a sua situação piorada. Então, toma cuidado, né? Toma cuidado com o que você vai falar. Olha, precisamos trazer um tratamento nesse momento, né? Pode existir alguma interferência espiritual. Então, é necessário a gente fazer um tratamento mediúnico aqui nesse momento, um trabalho de passes em você, para te fortalecer, tá? Mas não diga, você está obsediado, né? Porque isso pode assustar a pessoa. Cuidado com o palavreado que você vai usar, né? Principalmente as pessoas que não têm vivência dentro do espiritismo. A pessoa está chegando na casa espírita pela primeira vez e você vai dizer, olha, você tem um problema no seu perispírito. O perispírito? O que é isso, perispírito? Meu Deus do céu. O perispírito anda direto com você. Como assim? A pessoa vai chegar em casa e falar, nossa, você não sabe, eu fui no centro espírita, me falaram que eu tenho alguém caminhando comigo, é o meu perispírito. É um perispírito que está comigo o tempo todo, né? E vai ficar comigo até depois da morte. Meu Deus do céu. Ou seja, você vai criar ali uma situação muito complicada. A situação do assistido nesse momento vai ser piorada. Então, cuidado, né? O que você fala, o nível de profundidade que você vai abordar, para não gerar isso. Legal? Perfil, vou falar rapidamente do perfil para dialogar, né? A gente precisa aqui de algumas características humanas e de características doutrinárias. Como eu disse, a gente precisa buscar essas características, né? Então, as características humanas são ali a boa moral, ou seja, você realmente agir, né, de acordo com o que você está falando, né? Porque não adianta você falar uma coisa no atendimento fraterno e fazer outra coisa na sua vida, né? O ideal é que você faça o que você diz, né? Para que a gente possa ter autoridade moral para falar. Bom tato psicológico, ali você vai trabalhar a empatia, né, para você poder conversar com a pessoa, se colocar no lugar da pessoa para entender aquela vivência que ela está vivendo, né, e ter possibilidade de aprofundar uma questão importante, tá? Ali o tato psicológico vai ajudar a gente. Paciência, evidentemente, empatia, autoconhecimento, até o limite que você vai conhecer ali da problemática que a pessoa está vivendo, como é que você vai conversar sobre aquilo, saber que você, dentro dessa perspectiva, não vai levar para o atendimento fraterno situações pessoais, ou seja, experiência pessoal. Olha, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, eu sei que é muito difícil, né? Porque eu já passei por isso, não faça isso, tá? Por quê? Porque, por exemplo, você passou por um processo de divórcio, né? E o seu divórcio foi muito tranquilo, foi um processo simples, amigável. A pessoa fala em se separar. Você vai levar isso. Olha, pode se separar, porque a minha separação foi tranquila. Né? Foi tranquila, foi um processo fácil. Ainda você indica até o advogado, né? E aí a pessoa vai passar por aquilo e a vivência dela vai ser completamente diferente, vai ser difícil, vai ser litigioso, um processo de anos, né? Ou seja, a experiência que você passa pode não ser a experiência que o assistido vai passar. Então, não leve a experiência pessoal para o atendimento, independente do caso, tá? Ainda que você queira ter a boa vontade de demonstrar empatia, tá? Mas não demonstre empatia com experiência pessoal, porque pode não ser que a pessoa do assistido passe, né, igualmente como você passou, tá? Pode ser que seja muito mais tranquilo para ele, também, do outro lado, né? Compromisso com o assistido, então, a gente tem que ter um compromisso com a tarefa de não faltar, de avisar quando não vai, está com algum problema, não ir quando está doente, né? Está com aquela tosse, né? Aquele problema, está com febre, aquela gripe forte, vai no atendimento fraterno? Não é o momento.
tá? A gente não pode sujeitar as pessoas a isso. Agora, você vai de máscara, tá? Você vai se preparar, aí é outra coisa, tá bom? Um compromisso consigo mesmo, aqui no sentido de você buscar o conhecimento, de você ter a sua disciplina de trabalho, tá? Características doutrinárias, o conhecimento da doutrina espírita, como eu já falei. É importante que o atendente fraterno tenha uma rotina de estudo, né? Você tem ali o seu Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o seu Livro dos Espíritos, né? Com a indicação dos assuntos, para que aquele momento que aparece aquele assunto, né? Você já vai lá e já, de repente, pode até ler um texto do Evangelho. Então, você conhece aquilo, você já leva para o assistido aquilo, naquele momento. Então, é importante você ter o seu próprio Livro dos Espíritos, o seu próprio Evangelho, com a indicação dos assuntos onde estão, para ficar fácil de achar naquele momento. Porque, às vezes, a memória, ela não nos ajuda, né? Conhecimento dos recursos terapêuticos, como eu já falei, né? O compromisso com a casa e com as normas. Então, o atendente fraterno necessita saber as normas da casa, né? Para poder orientar a parte mais burocrática, quanto vai e vem de ficha, anotação de ficha, LGPD, né? Porque o atendimento fraterno ele é muito afetado pela LGPD. Porque a gente tem conhecimento de situações que, às vezes, os assistidos não relatam nem para os seus próprios familiares. Então, a gente tem que ter um cuidado extremo de não comentar nenhum assunto do atendimento fraterno na noite da pizza, na noite do pastel, né? Por mais empatia que a gente queira demonstrar, né? Por mais acolhimento que a gente queira fazer com aquele assistido, o que é tratado no atendimento fraterno, fica no atendimento fraterno. Tá, gente? Aqui eu já falei sobre empatia, eu já vou pular, que eu já falei isso. Autoconhecimento já falei também. Depois eu compartilho esse conteúdo aí com o Valteno, ele passa para vocês. Metodologia, rapidamente. Aqui é a técnica que o Marlon Rickdal traz no livro, né? Então, 2 momentos ali. Primeiro, a preparação. Você vai preparar um ambiente físico, você vai preparar um ambiente limpo, organizado, ventilado, iluminado, sem ruídos, sem interferências, né? Você vai preparar um ambiente espiritual, a psicosfera do local, ou seja, você vai fazer ali uma elevação do seu pensamento, uma conexão com os mentores da tarefa do atendimento fraterno, para ajudar a ambiência espiritual ali do local do atendimento fraterno. E aí, no segundo momento, você vai passar ao atendimento propriamente dito. E ele se desenvolve em 4 subetapas, que é o acolhimento, a escuta empática, a construção do tema, ou seja, dentro da fala do assistido, você vai identificar qual que é a problemática que mais aflige naquele momento. Porque a gente tem os poliqueixosos, que são as pessoas que relatam várias queixas. Às vezes, nem o próprio assistido sabe o que mais aflige o coração dele naquele momento. Se é o problema familiar, se é o problema com o chefe, se é o problema financeiro, se é o problema de saúde. Né? Então, você, como atendente fraterno, numa conversa ali de 20 minutos, tem que escolher o tema doutrinário principal da conversa para fazer a abordagem. E, num segundo momento, fazer as outras abordagens, em outras entrevistas. Né? Você precisa estar atento a isso. Tá? E, no final, fazer o encaminhamento, a série de passes, o evangelho no lar, o trabalho mediúnico, aí depende do que a casa vai disponibilizar. E como eu falei para vocês, a questão aqui das perguntas abertas, que vão facilitar, né, que o assistido se abra, que o assistido discorra, né, sobre o assunto, né, são perguntas que são mais reflexivas, ou seja, são perguntas que não têm uma resposta específica, sim ou não, não é. Né? Então, por exemplo, como você está se sentindo em relação a essa situação? A pessoa não consegue responder sim ou não aqui. Ela vai ter que fazer um detalhamento, ela vai ter que aprofundar a fala dela. Ou seja, você está instigando o assistido a falar. Né? Quais são as principais preocupações que você gostaria de compartilhar hoje? Quais são os desafios que você enfrenta atualmente em sua vida? O que você acha que eu poderia ajudá-lo para lidar melhor com essa questão? Como você enxerga a sua relação com as pessoas ao seu redor? Como você se vê progredindo em relação aos seus objetivos e metas pessoais? Como você acredita que podemos trabalhar juntos para encontrar soluções para os seus desafios? Que papel a fé e a espiritualidade têm desempenhado em sua vida?
Então, veja, que exemplos que a gente traz de perguntas abertas quando, por exemplo, o assistido não quer falar, não quer se abrir, é retraído, é evasivo, né? Você tem que lançar a mão dessas ferramentas aqui para poder deslanchar a conversa. Olha que interessante, tá bom? Do outro lado, a gente tem as perguntas fechadas, que são diretas, que vão buscar uma resposta específica, mais curta, né? Mas que também são importantes. Por exemplo, você aceita fazer um tratamento de passe? Porque se a pessoa falar que não aceita, acabou, né? É outro encaminhamento. Então, você precisa fazer pergunta fechada também, não é só pergunta aberta. Você prefere conversar sobre esse assunto agora ou em outro momento? Né? Você está disposto a tentar uma abordagem diferente para lidar com essa situação? Você já teve alguma experiência anterior com a doutrina espírita? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Porque ela vai mostrar para você a profundidade da abordagem que você vai fazer. Né? Aqui a importância da pergunta aberta e a pergunta fechada de você conseguir dosar, como atendente fraterno, o momento de fazer uma e outra. A conversa não está andando, não está caminhando, lança uma pergunta aberta. Ele vai responder. Gente, estou à disposição no atendimento fraterno, @joana.org.br. Gostaria de abrir agora, né, para que vocês falem das dúvidas, se tiver alguma dúvida. Marcelo, primeiro, muito boas colocações, assim, bem claro, bem objetivo, né? Acho que para quem está na tarefa deve ter recebido muitos insights bons. Tem algumas questões aqui no chat, né? E aí a gente vai depois seguir a sequência aqui das mãozinhas. A primeira, a Leila, ela pergunta, né? Se vocês têm alguma estatística das maiores dores lá, quais são as maiores dores, se o núcleo familiar é onde gera a mais natureza das queixas, né? Então, essa é a primeira questão aí, Marcelo. Mas tem várias, então, se for objetivo, melhor. Tá bom. A gente tem uma estatística, lá no Joana, a gente faz um relatório, cada final de atendimento fraterno, a gente tem um relatório que é feito no Google Forms, que cada atendente preenche, né? Um relatório que absolutamente respeita a LGPD, porque não traz nenhum dado pessoal do assistido, nenhum dado sensível do assistido. E a gente pergunta para o atendente fraterno qual foi o tema doutrinário da conversa. E ele pode colocar até 2 temas doutrinários, né? E aí a gente tem uma estatística, né, dos temas que são mais recorrentes, até para a gente poder orientar a equipe que faz a planilha de palestras, para saber quais os temas precisam ter mais abordagem dentro das palestras públicas, né? Então, o primeiro tema é depressão. Ansiedade. O primeiro tema é ansiedade, tá? Disparado. O segundo tema é depressão, tá? O terceiro tema, vejam que interessante, dúvidas sobre a doutrina espírita. Dúvidas sobre a doutrina espírita é o terceiro tema mais procurado. A pessoa quer saber, né, qual a visão espírita sobre aquela vivência que ela está tendo, sobre aquela situação, né? Leila, o Brasil é um dos campeões de depressão. A gente tem um dado de um site chamado Our World in Data, né? Nosso Mundo em Dados, que mostra que, no mundo, ansiedade e depressão são os 2 problemas de saúde mental mais recorrentes. E no Brasil, a realidade não é diferente. Não é diferente. E isso, a gente foi procurar para validar essa estatística que a gente tem lá no Joana, e validou. Lógico, dentro dessa estatística, não tem ali a questão da doutrina espírita, né? Das dúvidas da doutrina espírita, né? Mas bateu exatamente com o que a gente tem lá. Primeiro ansiedade, depois depressão. Tá? Muito legal, Marcelo. E as coisas se conectam, né? Provavelmente as pessoas elas têm dúvidas sobre a doutrina, no que elas estão vivendo, porque aquilo gera ansiedade e depressão nelas também, às vezes, o próprio comportamento da pessoa. Quer dizer, as coisas elas estão encadeadas, né? Mas aí a gente depois volta nisso para não tirar o tempo do pessoal. Eu vou dar um pulo aqui nas perguntas. Tem uma pergunta da Estela, que ela pergunta sobre educação continuada, né? Então, fala um pouquinho sobre essa questão, se entende que os atendentes precisam estar em constante treinamento, como é que você vê isso? Obrigado, Estela, um beijo para você.
há uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que é em espíritas amai-vos, né? E instruí-vos. Então, a gente usa essa passagem no atendimento fraterno para a gente mostrar que é obrigação de todo espírita buscar o aprofundamento da doutrina, o aprofundamento do estudo, da instrução. Mas para o atendente fraterno, isso é primordial. É primordial porque você precisa estar preparado para falar sobre aquele assunto naquela conversa, naquela entrevista. Então, você precisa saber, por exemplo, de onde você vai partir para falar de luto, de onde você vai partir para falar de problemas de saúde, né? E a indicação que a gente faz, que se eu pudesse separar dentro da doutrina espírita, o que seria mais importante para o atendente fraterno, sem dúvida nenhuma, eu diria, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Isso é básico. Se a gente pudesse falar assim, o que é básico para o atendente fraterno? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Ali a gente vai encontrar embasamento que vai atingir uma gama muito grande de atendimento fraterno, de orientação fraterna. Marcelo, eu queria aqui dar uma contribuição. Quando você fez a apresentação dos slides, você trouxe uma mensagem da Joana, e lá estava escrito, oferecer roteiro no labirinto, algo assim. E isso tudo conecta com os 3 maiores problemas, e com as dúvidas sobre a doutrina, e com a educação continuada. Como assim? As pessoas que entram, nós, na nossa vida geral, né, nós temos, às vezes, dificuldades de processar as experiências da vida. As coisas acontecem na vida da gente, as nossas reações, as ações das pessoas conosco, as condições de vida que a gente tem. E, às vezes, é um conflito nosso com Deus, né, sobre se aquilo é justo, Deus me ama, Deus não me ama, existe Deus ou não existe. E isso é um labirinto dentro do cérebro das pessoas, né? Então, a gente até fala, né, o psicólogo é aquele que ajuda a tirar a pessoa daquela condição, né? O problema é que os psicólogos ou qualquer outra ciência, hoje na Terra, não detém todo o conhecimento espiritual, por exemplo, que ajude a gente a entender os conflitos e as dificuldades. Então, a conclusão é, se um atendente ele entende bem a lei de Deus, se ele entende bem a doutrina, detalhes da doutrina, ele consegue ter argumentos e consegue colocar esses argumentos para as pessoas, para elas saírem do labirinto. Elas vão sair do labirinto, né? A gente não vai tirar ninguém de lá, né? E elas vão sair de lá por conhecer mais as coisas, entender por que aquilo aconteceu. Quando você equaciona uma questão dessa na sua cabeça, por que eu estou sofrendo isso com um familiar, com um filho, com uma filha? Às vezes, o conhecimento da reencarnação, saber que você pode ter feito mal à pessoa, que hoje você vai precisar consertar aquilo que você quebrou, e que você é responsável por isso, e tem que fazer isso com amor, isso ajuda a pessoa a sair do labirinto. Então, a educação continuada, como pergunta a Estela Martins, ela é, assim, na minha visão, fundamental. A gente não para de estudar a doutrina espírita, e é ela que ajuda a gente a equacionar os dilemas mais complexos da vida do ser humano. E isso atenderia todos os 3 primeiros problemas de ansiedade, de depressão e das dúvidas sobre a doutrina, né? Então, esse é realmente bem significativo, né? Isso é importante que você está dizendo, Valtena, porque o atendente fraterno aproveitar a oportunidade da conversa para trazer a visão da vida pelo ângulo espiritual é uma oportunidade sem preço, né? De você mostrar para a pessoa uma nova visão de vida, uma visão de espírito imortal, uma visão que conecta passado, presente e futuro, vai explicar muita coisa do que a gente vive, né? Muita situação difícil que a gente vive, interligando a nossa vida como um todo, né? E trazendo para nós a responsabilidade pelos nossos atos e por construir um novo futuro. Então, eu costumo dizer para o pessoal no João o seguinte: sabe quando o assistido perde a ficha do passe? Eu não sei como deve ser na casa de vocês, mas cada casa tem uma dinâmica, né? Mas lá no João a gente tem a fichinha de passe, e a pessoa perde a ficha. Se a pessoa perde a ficha, ela tem que retornar ao atendimento fraterno para pegar outra ficha, né? Para dar sequência no seu tratamento.
E, nesses casos, é muito comum de o assistido não querer nem sentar. Não, só vim trocar a ficha. Não, você não está entendendo. Eu já passei no atendimento, já conversei, eu só vim trocar a ficha. Eu peço assim para o pessoal, gente, peçam para eles sentarem, façam uma orientação. Por quê? Se a pessoa perdeu e ela voltou para atendimento fraterno, tem uma motivação, tem um propósito aí para ela voltar. E você não pode perder, enquanto atendente fraterno, mais uma oportunidade de trazer para a pessoa uma nova visão sobre aquela situação. Porque cada um tem uma visão, cada atendente fraterno vai trazer uma perspectiva. Né? Essa diversidade é que traz qualidade para o atendimento. Né? Cada um vai ter uma visão. Então, a pessoa tendo a oportunidade de voltar lá e ouvir uma coisa diferente, mas eu já falei isso. Não, mas vamos conversar, faz uma pergunta aberta. Né? Daqui a pouco a pessoa senta, só foi trocar a ficha, daqui a pouco ela está se emocionando ali na sua frente. Muito bom. Eu já vou passar aqui para o Marcos, que está com a mão levantada, mas eu queria só ilustrar o que eu havia colocado, Marcelo. Teve uma situação em que um companheiro, amigo, né, social, perdeu uma criança, o casal perdeu uma criança pequenininha, uma doença fulminante, e eles não eram espíritas, né? E aí eu soube daquilo, me doeu o coração, porque eu imaginei a dor que eles sentiam, não queriam mais viver, e uma coisa assim muito, muito difícil. E nós fomos visitar esse casal, e tinha também a mãe, a avó, né? No caso da criança também estava lá, e a família toda, eles já não dormiam há 2 semanas sem dormir. A gente pegou aquele livro Crianças no Além, e a gente leu aquela historinha e contou. Depois demos um passe e tal. E foi emocionante aquilo, né? Porque aquele livro mostrava a perspectiva das crianças no plano espiritual. A visão espiritual, como você falou, a visão espiritual da situação. Isso, exatamente. Eles tomaram passe, eles saíram dali, a gente saiu dali emocionados, né? E eles dormiram, a partir de então, eles voltaram à vida normal. Saiu do labirinto. Exatamente. Então, o poder da doutrina, quer dizer, cada caso é um caso. Esse caso merecia um trabalho da visão espiritual, da visão da criança. Mãe, eu estou sofrendo. A criança falava, mamãe, a gente aqui está tentando se recuperar. Mas uma gracinha, a história é linda, né? Quem não leu esse livro, a gente super recomenda, é do Chico, né? Crianças no Além, um acidente que teve na estrada aqui em São Paulo. Mas, enfim, é apenas para ilustrar como é poderosa a doutrina e tem dores. Uma dor de um pai e de uma mãe perder uma criança pequena, gente, é algo muito, mas muito difícil, né? Você de aceitar, principalmente se não é espírita, né? Muito bem. Desculpa ter ocupado aqui bastante o tempo, mas eu vou chamar aqui o Marcos. Marcos, obrigado pela sua paciência. Pode fazer sua pergunta. Bom dia. Depois desse banho de luz que o Marcelo nos ofereceu, né? Surgiram 2 questões que eu gostaria que você colocasse para a gente a sua opinião. A primeira delas é o atendimento fraterno necessariamente ocorre num ambiente em separado, né? Na sua casa espírita, existe alguma concepção assim de homem atende homem, mulher atende mulher, para evitar ou para somar experiências? Porque a gente sabe, né, que a vivência do ser humano tem as suas características. Então eu gostaria de saber de você se essa conceituação ajuda, né, nessa busca da solução do problema. É a primeira pergunta, depois eu tenho a segunda. Opa. Então, vamos lá. Essa pergunta é muito interessante. Veja só, no livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, o Marlon, ele recomenda que o atendimento fraterno seja feito em dupla. Né? A gente lá no Joana, a gente procura fazer os atendimentos em dupla. E quando dá para fazer o atendimento em dupla, a gente procura mesclar um homem e uma mulher. Nem sempre dá, né? Mas quando dá, a gente favorece esse tipo de situação. Ter um homem e uma mulher juntos, no mesmo atendimento, tá? Mas, assim, a gente vai fazer o trabalho de acordo com aquela orientação de Emmanuel, né? De acordo com a estrutura que a gente tem. Que muitas vezes a gente não tem uma equipe tão grande de atendentes fraternos que seja possível colocar, né, um homem para atender um outro homem, uma mulher para atender outra mulher. É lógico, você tem casos e casos, né? De repente, a assistida tem uma questão pessoal que não quer se abrir, a gente vai
encaminhar especificamente. Então, a gente não pode bater o martelo numa regra e falar assim, não, todo caso vai ser assim. Né? Exceções existem, tá? Agora, nesse ponto é interessante que a gente falou o seguinte, a gente tem que evitar que o assistido escolha o atendente. Ah, não, eu quero chegar na casa para ser atendido pelo Valtênio. Tá? Por quê? Porque isso é uma situação que gera um vínculo, uma dependência emocional que não é saudável, nem para o assistido e nem para o atendente. Bom, ele vai querer colocar a situação só para ele. Ah, mas eu já falei, ele já sabe do meu problema. Não tem problema, você conversa com outra pessoa, você vai ter uma outra perspectiva do assunto. Né? Porque, na realidade, a gente está evitando de criar um vínculo emocional, uma dependência emocional, né, que não vai ser saudável para ninguém. Tá bom? Perfeito. A segunda questão que eu gostaria muito de receber orientação sua é relativa o atendimento fraterno sobre a ótica que você nos colocou seria dentro da casa espírita. Então, agora eu vou jogar um abacaxi na sua mão. E quando, por exemplo, nós estamos desenvolvendo lá no nosso centro a visita a penitenciárias. Então, você muda o local, ou seja, você vai de encontro ao problema, né? O que muda nesse contexto todo que a gente elaborou hoje? Perfeito, excelente pergunta. É assim, o atendente fraterno não é só atendente fraterno na casa espírita. Né? A gente é atendente fraterno em todo lugar. E é interessante, quantas pessoas começam a te procurar para falar com você sobre problemas, sobre situações, para ver a sua opinião sobre aquilo, né? E assim, o atendente fraterno não é atendente fraterno só na casa espírita. Então, você vai atender fraternalmente em todo lugar, viu, Marcos? Não se preocupe, em todo lugar e cada vez a procura vai ser maior. A questão que a gente coloca é que na casa espírita a gente tem um ambiente diferenciado para fazer atendimento, né? A ideia é que na casa espírita a gente tem um ambiente separado em relação aos demais trabalhos, né? E lógico, se você vai fazer um atendimento externo, você vai fazer de acordo com a estrutura que você tem, mas isso não deixa de maneira nenhuma de ser um atendimento fraterno, né? O importante é que o atendimento fraterno esteja presente na conversa, né? Preste atenção na situação, no relato, na comunicação não verbal, e ali você esteja presente. Isso é importante, independente de onde o atendimento seja feito. Marcelo, eu acho que eu vou ter um problema aqui de ansiedade, porque está tendo muitas mãos levantadas e o horário eu acho que não vai dar. E aí você vai ter que fazer o atendimento comigo. Mas eu vou passar aqui para o Eli Marcílio, pedindo agora a todos os que estão com a mão levantada que vão ser objetivos nas perguntas, e Marcelo, o que você conseguir também sintetizar, ótimo. Tá legal. Eu acho que é a Elizabeth primeiro, deixa eu ver aqui. É Eli Marcílio primeiro. Tá no mudo, Eli. Não abriu. Então, eu vou pedir para a Elizabeth. Elizabeth, você pode falar. É rápido, é pegar uma carona no que já foi perguntado antes de mim. Estender esse atendimento no lar, junto às famílias, hoje tem se tornado uma constante, é permanente. A gente visita semanalmente pessoas que estão impedidas de ir à casa espírita, seja temporário ou permanentemente. É o que o Chico chamava de centro ambulante, né? Então, o que muda? Não é algo esporádico, é algo contínuo. O que mudaria nisso? É a mesma perspectiva da pergunta do Marcos, né, que a gente vai poder desenvolver atividade onde quer que seja, né? Antes a gente falava da fila do banco, a gente falava, na fila do banco, hoje não tem mais fila do banco, né, gente? Hoje é tudo no aplicativo, então não dá nem para a gente fazer essa comparação, né? Mas onde a gente estiver, seja dentro ou fora da casa espírita, a ideia que tem que ser a nossa premissa é de levar o evangelho e levar a doutrina, né? Onde precisar. Entende? Então, a gente, a partir do momento que a gente faz a conexão com a espiritualidade, com os mentores, a gente vai poder esclarecer os assistidos onde eles estejam. Legal. Muito bom, Elizabeth. Vamos te ver de novo aí.
passar aqui para a Ana Laura. Oi, então, Marcelo, muito boas suas colocações, sempre é um insight, né? No atendimento fraterno, quando você falou que o que não seria o atendimento fraterno, né? Numa conversa simples, aí você ficou de explicar o que o atendimento é uma questão, né, numa área privativa, mas ela não é íntima. Isso. Né? Aí eu queria que você colocasse, fizesse uma colocação. Nesse aspecto, a gente tem que lembrar que a gente tem que tomar um cuidado, porque muitos assistidos, do mesmo modo que você tem as pessoas que não falam, que não querem se abrir, são evasivas, né? Você tem as pessoas que querem falar tudo, né? Querem, você falar, tudo bem? Não, e pá, né? Vai, pum, já desenvolve todo o assunto. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, usando o nosso trato psicológico, para evitar que o assistido comece a detalhar a conversa com intimidades desnecessárias. Por mais que você tenha curiosidade, né, como atendente fraterno, de saber os detalhes da conversa, saber os detalhes da problemática, naquele momento a gente vai ter que tomar um cuidado. Interromper o assistido educadamente, para que ele não detalhe, não desça a conversa a níveis de intimidade muito grandes. Né? Porque a conversa é privativa, mas não é íntima. A gente não precisa saber detalhes íntimos. Isso não é necessário para a gente desenvolver uma conversa sobre evangelho e sobre doutrina espírita. Então, por mais que a gente tenha curiosidade, por mais que o assistido queira falar de intimidades, naquele momento não é o local. Entendi. Não, obrigada. É só um caso, eu tinha um conhecido que ele é dirigente de uma casa que também não é aqui, assim, e ele me procurou, nossa, super chateado, porque ele teve que afastar um atendente fraterno. A importância da vigilância, né? Ele acabou até seduzindo a pessoa assistida, uma moça que estava se separando, e por 2 vezes ela contou ao dirigente, né? Ou seja, ele afastou esse atendente, né? Porque a pessoa já vai debilitada, querendo uma orientação, o atendente tem um comportamento desse aqui, sem julgamento, né, gente? Mas, assim, a vigilância total, né, Marcelo? Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigada, viu? Obrigada, só isso. Muito bom, gente. Agora eu vou passar para o Eli, vai ser a última pergunta, para a gente poder depois ir para a prece, tá bom? O Eli, pode falar. Bom dia, pessoal. Muito bom mesmo. Eu trabalho já há quase 30 anos dentro da Casa Espírita e trabalho também quase 30 anos com dependência química. Eu gostaria que o Marcelo falasse um pouco sobre isso, que o atendimento, às vezes no atendimento, ou na maioria das vezes, tem a ver com álcool e outras drogas. Interessante a pergunta, Eli. Obrigado pela sua pergunta, tá? Eu costumo dizer o seguinte, tanto nos casos de depressão, quanto nos casos de vícios, invariavelmente, a gente sempre tem uma situação de interferência espiritual. Tá? Por quê? Porque a pessoa que está com pensamentos depressivos, negativos, e a pessoa que tem vícios, ela está numa faixa vibratória muito baixa, em que necessariamente vai atrair, né, vai ressoar, vai sintonizar com espíritos que estão nessa mesma frequência. Então, é importante, né, é lógico que a gente não vai poder aqui generalizar, mas o que a gente pode dizer de que é comum nesses casos de vícios e depressão é a interferência espiritual. Né? Então, nesse caso, o atendente fraterno sempre vai poder falar que é necessário um tratamento mediúnico, é necessário uma mudança de postura, é necessário uma mudança de comportamento do assistido, para poder mudar a sua frequência vibratória e automaticamente elevar os seus pensamentos e se desvincular, né, dessas frequências, dessas vibrações, dessas sintonias. Né? Porque senão, a pessoa vai tomar o passe, vai fazer o trabalho mediúnico, vai fazer o corte de ligações, sai da casa espírita, continua com as mesmas condutas e vai retornar à mesma situação. Então, é importante a gente falar, nesses casos, né, se a gente pode falar genericamente, lógico, né, seria o caso de falar de sintonia vibratória. Muito obrigado, Marcelo. O nome do trabalho que eu faço é chamado Cura-Ti. Bacana, perfeito.
Muito obrigado, tá? Muito bem. Obrigado, Eli. Obrigado, Marcelo. Então, quero agora agradecer aqui, em nome de toda a equipe aqui do projeto, Marcelo, pela sua contribuição. Foi muito boa, muito orientadora, né? E com uma orientação muito segura. Acho que ficamos muito felizes. E esse material está gravado, Marcelo, a gente vai publicar ele provavelmente, tá bom? Tá legal, Valteno, amigos, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, tão importante, me coloco à disposição de vocês, para o que quiserem, dúvidas, contatos, atendimento fraterno, joana.org.br, tá bom? A apresentação que eu fiz eu posso compartilhar também com o Valteno, depois ele repassa para vocês, sem problema nenhum, tá bom? Estou à disposição, gente. Um grande abraço, um bom fim de semana. Tá ótimo. Então, vamos agora nos preparar para a prece. A apresentação eu devo caminhar mais para o final do dia, porque agora a gente já vai para as tarefas, né, de evangelização, então vai ser corrido. Eu queria pedir para a Elizabeth Regende fazer a nossa prece. Você pode fazer, Elizabeth? Sim. Então, vamos, neste momento, agradecer por essa manhã proveitosa, agradecer por toda a ajuda que chega até nós, para que possamos realizar esse trabalho que não é nosso, que é do Cristo. Então, gratidão a todos, encarnados e desencarnados, que estão conosco nessa tarefa de hoje. Que assim seja. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, amigos. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Um ótimo Obrigada, Marcelo. Um abraço na Samanta. Um beijo a todos vocês. Gente, obrigado. Tchau. Bom fim de semana. Tchau. Muito grato, Marcelo. Tchau, gente. Abraço. Bom final de semana, tudo de bom, um beijão.